Que bom que você chegou. Fico muito feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres. E se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você já percebeu que quanto mais você tenta segurar as coisas, mais elas parecem escapar das suas mãos? Quanto mais você tenta proteger o que é seu, mais inseguro você se sente. Quanto mais você guarda para si mesmo, mais vazio você fica. E você já se perguntou por quê? Porque parece que todas as regras que você aprendeu sobre como a vida funciona simplesmente não funcionam. Aqui está a resposta. Você tem vivido sob as leis erradas. Você tem tentado jogar o jogo da vida usando as regras do ego. E as regras do ego foram projetadas para uma coisa: manter você preso, com medo, sempre buscando e nunca encontrando. Mas há outro conjunto de leis, as leis do reino. E essas leis funcionam de uma maneira completamente diferente, completamente oposta a tudo o que o mundo te ensinou. Hoje estamos explorando o capítulo 7 de um curso em milagres, as dádivas do reino e especificamente a seção 2, a lei do reino. E esta seção vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa que sabe sobre dar e receber, sobre perda e ganho, sobre escassez e abundância. Porque aqui está o que o mundo te ensinou. Dar é perder. Se você dá algo, você tem menos. Se você compartilha, você fica com menos para si mesmo. Se você é generoso demais, você vai acabar sem nada. Proteja o que é seu. Guarde, acumule, porque nunca há o suficiente para todos. Esta é a lei do ego, a lei da escassez, a lei do medo. Mas a lei do reino diz algo completamente diferente. Algo tão radical, tão revolucionário, que quando você realmente entende, sua vida inteira muda. A lei do reino diz: dar e receber são a mesma coisa. O que você dá, você fortalece em si mesmo. O que você compartilha, você multiplica. Quanto mais você dá, mais você tem. Não menos, mais. Isso parece impossível, não é? Parece contradizer toda a lógica, toda a razão, toda a experiência que você teve no mundo. Mas aqui está por quê. Você tem tentado dar coisas do ego, coisas que realmente podem ser perdidas, e esperando que as leis de Deus se apliquem. Você tem tentado dar dentro do sistema de escassez e se perguntando por que você se sente empobrecido. Mas quando você dá o que é real, amor, perdão, paz, compreensão, bondade, algo milagroso acontece. Você não perde nada, você ganha tudo, porque essas coisas não diminuem quando compartilhadas. Elas se multiplicam, elas crescem. Elas se expandem. Pense nisso. Quando você ama alguém, você tem menos amor? Não, você tem mais. Quando você perdoa, você fica com menos perdão? Não, você se torna mais perdoador. Quando você dá paz, você perde sua paz? Não, sua paz se aprofunda. Isso é a lei do reino. E ela funciona perfeitamente, toda vez, sem exceção. Mas o ego lutou contra isso a sua vida inteira. O ego te disse para segurar, para proteger, para ter medo de dar demais, porque você pode ficar sem nada. E você acreditou. E então você viveu em escassez, em medo, sempre se sentindo como se não houvesse o suficiente. Não o suficiente amor, não o suficiente tempo, não o suficiente recursos, não o suficiente de você para todos. Mas hoje, vamos desmantelar essa mentira. Vamos olhar honestamente para como as leis do ego te mantiveram preso. E vamos descobrir como a lei do reino te liberta completamente. Vamos entender por que dar é a coisa mais egoísta que você pode fazer. Não no sentido do ego, mas no sentido de que é a única maneira de realmente receber. Vamos ver como viver pela lei do reino transforma escassez em abundância, medo em confiança, aprisionamento em liberdade. Porque você está cansado de viver com medo. Você está cansado de sentir que nunca há o suficiente.
Você está cansado de tentar proteger o que você tem e ainda assim se sentir vazio. E há uma razão para isso. Você está jogando pelas regras erradas. Você está vivendo sob as leis erradas. Mas hoje isso muda. Hoje você descobre as leis que realmente governam a realidade. As leis que realmente funcionam. As leis do reino de Deus. E quando você começa a viver por essas leis, tudo muda. Tudo. Então respire fundo. Abra sua mente. E prepare-se para ver o mundo de uma maneira completamente nova. Porque a lei do reino está prestes a te libertar. Vamos começar olhando para as leis que têm governado sua vida até agora. As leis do ego. E a primeira coisa que você precisa entender é que essas leis não são reais. Elas são invenções, construções do ego, projetadas para te manter preso em um sistema de pensamento baseado em escassez, medo e separação. A lei fundamental do ego é simples. Dar é perder. Se você dá algo, você tem menos. Se alguém ganha, você perde. A vida é um jogo de soma zero, onde há vencedores e perdedores, onde os recursos são limitados, onde você precisa lutar pelo que é seu porque não há o suficiente para todos. Esta é a fundação de todo o sistema de pensamento do ego. E olha o que essa lei cria. Ela cria competição. Ela cria conflito. Ela cria medo. Porque se dar é perder, então você precisa se proteger. Você precisa guardar o que tem. Você precisa ter cuidado com quem você ajuda, porque se você der demais, você pode ficar sem nada. O ego te ensina que generosidade é perigosa, que bondade é ingenuidade, que confiar é tolice. E então você vive com medo. Medo de não ter o suficiente. Medo de perder o que você tem. Medo de que alguém tire algo de você. E quanto mais você vive com esse medo, mais você aperta, mais você segura, mais você tenta controlar. E quanto mais você faz isso, mais vazio você se sente. Porque as leis do ego prometem segurança, mas entregam apenas ansiedade. Agora, contraste isso com a lei do reino, a lei de Deus. E essa lei diz algo completamente diferente. Dar e receber são o mesmo. Não similares, não relacionados, o mesmo. Quando você dá, você recebe. Não eventualmente, não como uma recompensa. Simultaneamente, no mesmo instante. Porque no reino de Deus não há separação entre o doador e o receptor. O que você estende, você fortalece em si mesmo. Pensa nisso por um momento. Se dar e receber são realmente o mesmo, então toda a estrutura do medo do ego desmorona. Porque como você pode ter medo de dar se dar é receber? Como você pode temer a perda se perda é impossível? Como você pode sentir escassez se quanto mais você dá, mais você tem? Mas aqui está onde fica complicado. As duas leis não podem coexistir. Você não pode viver sob as leis do ego e as leis de Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher, e a maioria das pessoas tenta fazer as duas coisas. Elas dizem que acreditam em abundância, mas vivem como se houvesse escassez. Elas dizem que querem dar, mas têm medo de perder. Elas tentam aplicar a lei de Deus dentro do sistema de pensamento do ego. E isso não funciona. Por quê? Porque o ego construiu todo um mundo baseado em suas leis. Um mundo onde corpos são reais, onde recursos são limitados, onde tempo é escasso, onde você pode realmente perder algo. E enquanto você acreditar nesse mundo, as leis do ego parecerão fazer sentido. Elas parecerão lógicas, práticas, realistas. Mas aqui está a verdade que o ego não quer que você saiba. As leis do ego nunca funcionam de verdade. Elas prometem segurança, mas entregam medo. Elas prometem abundância, mas entregam escassez. Elas prometem felicidade, mas entregam ansiedade constante. Porque elas são baseadas em uma mentira fundamental, que você está separado de Deus, separado uns dos outros e que você precisa lutar para sobreviver em um mundo hostil. A lei do reino, por outro lado, é baseada na verdade que você é um com Deus, um com toda a criação e que no reino de Deus há apenas abundância infinita. Não há escassez, não há limitação, não há perda. Há apenas dar e receber, que são a mesma coisa, expandindo o amor infinitamente. Então aqui está a sua escolha.
Você pode continuar vivendo pelas leis do ego, tentando proteger, guardar, controlar e continuar se sentindo vazio, com medo, inseguro. Ou você pode começar a viver pela lei do reino, dando livremente, confiando completamente e descobrindo que quanto mais você dá, mais você tem. Parece arriscado? Parece assustador? Claro que sim, porque o ego te treinou a vida inteira para acreditar que suas leis são as únicas que funcionam. Mas e se você estivesse errado? E se as leis que você pensou que te protegiam fossem exatamente as que te aprisionam? E se a única maneira de ser verdadeiramente rico fosse dar tudo? Essa é a lei do reino, e ela está te convidando a experimentar, a testar, a ver por si mesmo o que acontece quando você para de viver com medo e começa a viver com confiança. Agora, vamos mergulhar no coração da lei do reino. Vamos realmente entender o que significa que dar e receber são o mesmo. Porque isso não é apenas uma ideia bonita ou um conceito espiritual. É a lei fundamental que governa toda a realidade no reino de Deus. E quando você realmente compreende isso, quando você realmente vive isso, tudo muda. Aqui está o princípio central. O que você dá, você fortalece em si mesmo. Não fora de você, em você. Quando você dá amor, você não está transferindo amor de dentro de você para outra pessoa, deixando você com menos amor. Você está ativando o amor dentro de você, expandindo-o, fortalecendo-o, tornando-se mais amoroso. O amor não é como o dinheiro que você tira da sua conta e coloca na conta de outra pessoa. O amor é como uma chama que acende outras chamas sem nunca diminuir. Pense em um momento em que você realmente amou alguém. Não amor do ego, não amor condicional, mas amor real, puro, sem expectativas. Como você se sentiu? Você se sentiu empobrecido? Você sentiu que havia perdido algo? Não. Você se sentiu expandido. Você se sentiu mais vivo. Você se sentiu mais você mesmo. Porque dar amor verdadeiro não te esvazia, te enche. O mesmo acontece com o perdão. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para outra pessoa. Você está se libertando. Você está soltando a cadeia que te prendia ao passado, ao ressentimento, à dor. E no momento em que você solta, você se torna mais livre, mais leve, mais perdoador. Você dá perdão e recebe liberdade. Não são duas coisas separadas, são uma. E quanto mais você pratica isso, quanto mais você dá amor, perdão, paz, bondade, compreensão, mais essas qualidades se tornam quem você é. Você não pode dar o que não tem, mas o oposto também é verdadeiro. Você não pode ter o que não dá. Se você quer amor, dê amor. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer paz, seja pacífico. Porque dar e ter são a mesma coisa. Aqui está, porque é impossível perder ao dar no reino de Deus. Porque você não está dando coisas. Você está dando qualidades, estados de ser. E essas coisas não podem ser perdidas porque não são finitas. Não há uma quantidade limitada de amor no universo. Não há escassez de perdão. Não há falta de paz. Essas coisas são infinitas, porque vêm de Deus. E Deus é infinito. Vamos tornar isso prático. Imagine que você está tendo um dia difícil. Você está se sentindo vazio, desconectado, sem amor. E então você encontra alguém que também está passando por dificuldades. O ego te diz: eu não tenho nada para dar. Eu mesmo estou vazio. Eu preciso receber primeiro, antes de poder dar. Mas a lei do reino diz exatamente o oposto. Dê agora. Estenda amor agora. E ao dar, você receberá. E isso não é teoria. Experimente. Na próxima vez que você estiver se sentindo vazio, em vez de tentar preencher o vazio de fora, dê algo. Dê um sorriso. Dê uma palavra gentil. Dê sua atenção plena. Dê perdão para alguém que você está julgando. E observe o que acontece dentro de você. Observe como, no ato de dar, você se sente mais cheio, não mais vazio. Isso acontece porque a lei do reino não opera no nível da forma. Opera no nível do conteúdo. Você não está dando uma coisa. Você está estendendo amor. E ao estender amor, você está lembrando a si mesmo que você é amor. Você está reconectando com a fonte de tudo.
Você está abrindo um canal através do qual o amor de Deus pode fluir. E esse canal te enche enquanto flui através de você. Por outro lado, quando você tenta manter algo para si mesmo, quando você se recusa a dar por medo de perder, você está, na verdade, te empobrecendo. Não porque você perdeu algo, mas porque você fechou o canal. Você bloqueou o fluxo. Você se separou da fonte. E então você experimenta escassez, não porque há escassez real, mas porque você criou uma barreira entre você e a abundância infinita de Deus. Isso é o que o ego nunca vai te dizer. Ele te convence de que segurar é segurança, de que guardar é sabedoria, de que ter medo de dar é proteção. Mas, na verdade, segurar é aprisionamento, guardar é isolamento. E ter medo de dar é se condenar à pobreza espiritual. A abundância infinita que vem de dar livremente não é uma recompensa futura. Não é algo que você ganha depois de dar o suficiente. É imediata, é agora. Porque dar e receber acontecem simultaneamente. No momento em que você dá amor, você está cheio de amor. No momento em que você estende paz, você está em paz. No momento em que você perdoa, você é livre. Esta é a lei do reino. E ela inverte completamente a lógica do mundo. O mundo diz, primeiro receba, depois você pode dar. Mas o reino diz, dê primeiro, e ao dar você receberá. Na verdade, você descobrirá que sempre teve o que estava tentando receber. Você só precisava dar para reconhecê-lo em você mesmo. Então, aqui está o convite. Pare de tentar receber. Pare de tentar preencher o vazio de fora. Pare de esperar que alguém te dê o que você precisa. Em vez disso, dê. Dê o que você mais quer receber. E observe o milagre que acontece. Observe como, ao dar, você descobre que sempre teve tudo. Você só precisava estender para reconhecer. Agora vamos falar sobre como você realmente vive isso. Como você toma esta lei do reino e a transforma de um conceito bonito em uma prática diária que transforma sua vida completamente. Porque uma coisa é entender intelectualmente que dar e receber são o mesmo. Outra coisa completamente diferente é viver isso momento a momento, especialmente quando o ego está gritando que você vai perder tudo. Comece com suas relações, porque é nas relações que a lei do reino se torna mais prática e mais poderosa. Em cada interação, você tem uma escolha. Você pode se aproximar com a mentalidade de escassez do ego. O que eu posso conseguir desta pessoa? Como ela pode me dar o que eu preciso? Ou você pode se aproximar com a mentalidade de abundância do reino. O que eu posso dar aqui? Como eu posso estender amor neste momento? E aqui está o que acontece quando você muda sua abordagem. As próprias relações se transformam. Quando você para de tentar extrair amor e começa a estender amor, você descobre que há amor em toda parte. Quando você para de julgar e começa a perdoar, você se sente mais livre do que jamais se sentiu. Quando você para de fazer exigências e começa a dar sem expectativas, você experimenta uma paz que não depende de ninguém te dar nada. Mas vamos ser honestos. Isso é assustador no começo, porque a mentalidade de escassez está tão profundamente enraizada em você. Você foi condicionado a vida inteira a acreditar que há um limite. Um limite para quanto amor você pode dar. Um limite para quanta paciência você tem. Um limite para quanto perdão é razoável. E o ego te diz constantemente, cuidado, não dê demais. Você vai se esgotar. Você vai ficar sem nada. Mas aqui está a verdade. Você só pode se esgotar quando está tentando dar do ego. Quando você está dando para receber algo de volta. Quando você está dando com expectativas. Quando você está dando de um lugar de sacrifício em vez de abundância. Esse tipo de dar realmente te esgota porque não é dar verdadeiro. É uma transação. É uma negociação. É o ego fingindo ser generoso enquanto secretamente mantém conta de tudo. Mas quando você dá do Espírito, quando você dá do amor que vem de Deus, quando você estende do lugar de conexão com a fonte, você não pode se esgotar. É impossível. Porque você não está dando do seu suprimento limitado. Você está deixando o amor infinito de Deus fluir através de você. E esse amor nunca acaba. Nunca diminui. Nunca se esgota. Então, como você faz isso praticamente?
Você começa pequeno. Você não precisa se tornar um santo da noite para o dia. Você simplesmente começa a observar quando o medo de perder surge. Quando você está prestes a dar algo, seu tempo, sua atenção, sua compreensão, seu perdão, e aquele pensamento vem. Espera. E quanto a mim? O que eu vou conseguir disso? Você observa esse pensamento. Você o reconhece como ego. E então você escolhe diferente. Você dá de qualquer maneira. Não porque você tem que. Não porque você está tentando ser espiritual, mas porque você está curioso. Você quer testar a lei do reino. Você quer ver se é verdade que dar e receber são o mesmo. Então você experimenta. Você dá aquele perdão que o ego diz que é demais. Você estende aquela bondade que o ego diz que é desperdício. Você oferece aquele amor que o ego diz que você não pode pagar. E então você observa. Você observa o que acontece dentro de você. Não fora. Dentro. Porque a lei do reino não opera necessariamente mudando circunstâncias externas. Ela opera mudando você. E o que você vai descobrir, se você realmente experimentar, é que cada vez que você dá verdadeiramente, você se sente mais rico, mais cheio, mais conectado, mais você mesmo. E quanto mais você pratica isso, mais a mentalidade de escassez começa a derreter. Aquele medo constante de não ter o suficiente começa a diminuir. Aquela ansiedade sobre o futuro começa a se dissolver, porque você está vivendo prova diária de que a lei do reino funciona. Você está experimentando diretamente que quanto mais você dá, mais você tem. E aqui está onde a liberdade real entra. Quando você entende que o que é verdadeiramente seu nunca pode ser perdido. O amor de Deus é seu. A paz de Deus é sua. A alegria de Deus é sua. Eternamente, irrevogavelmente. Nada que você faça ou deixe de fazer pode mudar isso. E quando você sabe disso, quando você realmente sabe disso, você pode dar livremente. Porque você não está dando algo que pode ser perdido. Você está simplesmente estendendo o que já é infinitamente seu. Isso é o que significa viver pela lei do reino. Não é sobre forçar-se a ser generoso quando você não quer ser. Não é sobre sacrificar-se ou negar suas necessidades. É sobre reconhecer que você já tem tudo e que a única maneira de experimentar o que você tem é dar. É sobre entender que a riqueza espiritual não vem de acumular, mas de estender. Não de segurar, mas de liberar. E a experiência de viver assim é liberdade total. É paz que não depende de circunstâncias. É alegria que não depende de ninguém te dar nada. É a experiência de ser rico, não porque você tem muito, mas porque você dá livremente. E ao dar livremente, você descobre que o reino de Deus, com toda a sua abundância infinita, já é seu. Então hoje, agora, experimente. Dê algo. Não dinheiro, não coisas. Dê amor, dê perdão. Dê paz, dê compreensão. E observe o que acontece. Observe como você não fica mais pobre. Você fica mais rico. Porque você está vivendo pela lei que governa a realidade. A lei do reino. Então vamos reunir tudo isso. Exploramos as duas leis completamente opostas, que governam dois sistemas de pensamento completamente diferentes. As leis do ego, baseadas em escassez, medo e separação, onde dar é perder e você precisa proteger o que tem. E a lei do reino, baseada em abundância, amor e unidade, onde dar e receber são a mesma coisa, e quanto mais você dá, mais você tem. Vimos como as leis do ego nunca realmente funcionam. Elas prometem segurança, mas entregam ansiedade. Elas prometem abundância, mas criam escassez. Porque elas são baseadas em uma mentira fundamental, que você está separado, que há limitação, que você pode realmente perder algo. E descobrimos a verdade revolucionária da lei do reino, que o que você dá, você fortalece em si mesmo, que amor compartilhado se multiplica, que perdão oferecido te liberta, que paz estendida te enche. Não porque você está recebendo uma recompensa, mas porque dar e receber são literalmente o mesmo ato. E falamos sobre como viver isso na prática, como começar pequeno, observar o medo de perder e escolher dar de qualquer maneira.
Como testar a lei do reino em suas próprias relações e ver por si mesmo que ela funciona. Como transformar mentalidade de escassez em abundância através da experiência direta de que quanto mais você dá, mais você tem. Aqui está o que eu quero que você leve deste vídeo. Você não precisa mais viver com medo. Você não precisa mais segurar, proteger, guardar. Você não precisa mais acreditar que há escassez, porque há outra maneira. Há a lei do reino, e essa lei te liberta completamente. Ela te mostra que você já tem tudo, e que a única maneira de experimentar o que você tem é dar livremente. Então aqui está o convite. Experimente hoje. Dê algo. Não porque você tem que. Não porque você está tentando ser espiritual, mas porque você está curioso. Você quer ver se é verdade? Dê perdão. Dê amor. Dê bondade. Dê compreensão. E observe o que acontece dentro de você. Observe como você não fica mais pobre. Você fica mais rico. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por sua abertura para ver as coisas de maneira diferente. Obrigada por sua coragem de questionar as leis do ego e experimentar as leis de Deus. Cada vez que você escolhe dar em vez de segurar, cada vez que você escolhe amor em vez de medo, você não só se liberta, mas ajuda a libertar todos nós. Porque quando você vive pela lei do reino, você demonstra para o mundo que há outra maneira. Se este vídeo tocou algo em você, se a lei do reino ressoou com sua alma, se você sentiu aquele reconhecimento de verdade, por favor deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que estão cansadas de viver com medo e prontas para experimentar abundância. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Estamos explorando um curso em milagres juntos todos os dias, descobrindo as verdades que transformam vidas, aprendendo a viver pelas leis de Deus em vez das leis do ego. Esta jornada está apenas começando, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a lei do reino. Alguém que está vivendo com medo de perder. Alguém que está segurando com tanta força que está sufocando. Alguém que está pronto para descobrir que dar é receber. Você pode ser exatamente quem leva esta mensagem libertadora para alguém que mais precisa dela agora. E, por favor, deixe um comentário abaixo. Conte-me sobre suas experiências com dar e receber. Compartilhe um momento em que você deu e descobriu que recebeu mais do que imaginou. Faça perguntas. Esta é uma comunidade de pessoas aprendendo a viver pela lei do reino juntas, e sua voz importa aqui. Lembre-se, você não pode empobrecer ao dar amor. Você não pode perder ao estender perdão. Você não pode ficar vazio ao compartilhar paz. Porque a lei do reino garante que quanto mais você dá, mais você tem. Não algum dia, não eventualmente, agora, neste momento. Neste ato de dar, te vejo no próximo vídeo. Até lá, dê livremente. Ame sem medo. E confie na lei do reino.